Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há uma palavra que é extremamente usada, com um sentido pejorativo, desqualificador, e também com um sentido de intensidade, de reforçador de intensidade. Como reforçador de intensidade, a palavra louco, que é a palavra que eu quero tratar aqui, ela é usada em múltiplas situações. Louco de dor, louco de alegria, louco de amor, louco de paixão, louco de tristeza. Também é usado num sentido de certa admiração por um comportamento que é fora da média, mas no sentido positivo, tipo o Maluco Beleza de Raul Seixas. E tem um outro tom, e tem um outro significado em que as pessoas usam louco no sentido desqualificador. Ele é louco. A tonalidade da voz, o contexto em que é usada a palavra é completamente diferente. Eu estou louco de dor, eu estou louco de amor, estou louco de alegria. Esse camarada é muito louco. Isso é um contexto que tem um valor positivo. Do outro lado tem ele é louco. Só pode ser louco. No jargão popular, na linguagem popular, louco é aquele que come merda, bate na mãe e rasga dinheiro. Já devem ter ouvido falar essa expressão. Se nós formos nos deter a ela, a que é que ela se refere? Até um comportamento, por exemplo, comer merda. É um comportamento que em psiquiatria, em psicopatologia, nós chamamos de comportamento apragmático. Ele não tem uma finalidade útil. Esse é um comportamento apragmático. Rasgar dinheiro é outro comportamento apragmático. Ou seja, todo comportamento é denominado pragmático quando é dirigido a uma finalidade que é reconhecida. O comportamento solto, vamos dizer assim, como seria comer merda, como seria rasgar dinheiro, estaria dentro desse comportamento talvez apragmático, né? É uma interpretação que eu estou fazendo. O rasgar dinheiro pode dar sentido também, não só do comportamento apragmático, mas no sentido de uma agressividade diferenciada. E bater na mãe por romper com um conceito estabelecido, que mãe está acima de tudo. Mas se nós tirarmos todo esse contexto popular, o que seria o louco do ponto de vista psiquiátrico? As pessoas que estão me escutando, eu perguntar, aqui eu estou perguntando, nesse segundo seguinte que eu terminar a pergunta, vocês pensem como vocês me responderiam. Você reconhece uma pessoa louca? O que é o louco para você? Enquanto vocês pensam, eu vou dizer que provavelmente essa pergunta dirigida para a população não técnica, a área psi, possível e provavelmente, a resposta é muito simples. O louco seria algo muito simples, aquele que discrepa, que tem uma discrepância muito nítida da realidade, como seria comer merda, bater na mãe e rasgar dinheiro. Se você perguntar a um pessoal da área técnica, os psi, provavelmente, entre 100 psiquiatras ou psicólogos que vocês perguntem, provavelmente nós hesitaríamos. Eu não sei, honestamente falando, o que é que seria um louco quando eu olho para ele. No entanto, as pessoas têm essa fantasia de que ao olhar para uma pessoa, o simples comportamento significa que ele é louco. Aliás, eu me lembro de uma historinha de Maurício de Souza, Cebolinha e Mônica, muito antiga. Inclusive eu já procurei essa historinha várias vezes, até no site Maurício de Souza. E se alguém tiver essa historinha, eu gostaria que me enviasse. É uma historinha muito bem construída e que serve para o que nós estamos tratando aqui. Cebolinha acorda um dia de manhã, rouco. Quando ele levanta, vai dar bom dia à mãe, quase que a voz dele não sai. A mãe disse, Cebolinha, você está rouco, cuidado, etc. Alguma coisa assim. E ele vai para a rua.
encontra-se com Mônica, e Mônica dá bom dia e responde algo que Mônica não escuta. Aí Mônica pergunta, o que é que você tem? Veja, que coisa curiosa essa história. Cebolinha, que troca o R pelo L, o L pelo R, ele diz, eu estou louco. Repare, Cebolinha troca o R pelo L, ele tem lambidacismo. Mônica escuta literalmente, ele está dizendo que está louco. Naquela fração de segundo, a personagem Mônica não observa, não lembra, não registra que Cebolinha troca o R pelo L, embora ela saiba disso a vida toda dela. E a partir daí ela começa a considerá-lo louco. E começa a observá-lo, ela se assusta e começa a observá-lo à distância. A história toda é construída assim. São duas, por folha, tem 2 quadrinhos. O quadrinho da esquerda é a observação e o pensamento de Mônica. O quadrinho da direita é o pensamento de Cebolinha. Durante toda a sequência da história, Cebolinha vai fazendo ações, vai agindo, e do ponto de vista dele, e conhecendo o pensamento dele, justificável. Uma abelha entra na camisa dele, ele começa a se mexer. No outro quadrinho, Mônica olhando, ela vê uma pessoa dançando sem música, é assim que ela interpreta. Ele está dançando sem música, ele está louco mesmo. No outro quadrinho, ele começa a se esfregar porque está coçando as costas na árvore. Mônica vê e vê que ele está agindo diferentemente do que ela espera. E assim a sequência toda da história. Até chegar ao fim da história e ela, enfim, reconhece que o engano foi dela. Essa história é tão bem construída porque faz com que nós observemos várias coisas. Primeiro, é que a interpretação, psiquiatria, principalmente psiquiatria, psicopatologia psiquiátrica, ela não tem, como eu costumo brincar, na psiquiatria não existe a BNT. A BNT, para aqueles que não saibam, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tudo que acontece do diâmetro de um parafuso, da espessura de uma folha de papel, até como se formata um texto, a BNT tem padrões técnicos para isso. Por isso que quem for apresentar TCC, artigo e tudo, tem que seguir as normas que estão registradas ali. Nós não temos esse padrão contra o qual nós possamos comparar o que é normal e o que não é. É fácil para um professor, corrigindo um TCC, um artigo, apontar erros porque está fora do padrão. É muito claro, não há dúvida, não há questionamento. Mas a psiquiatria é muito mais como o que acontece com Cebolinha e Mônica nessa história. É um olhar de fora para tentar entender o que é que essa pessoa está sentindo de dentro. E muitas vezes, na nossa área, nós corremos esse mesmo risco que Mônica corre. Nós tomarmos a primeiro comportamento, nós interpretarmos como patológico, e a partir daí todo ele é justificado por esse ponto de vista inicial. Efetivamente ele estava rouco, ou seja, ele tinha uma alteração, mas a forma com que foi interpretada partiu de um equívoco de observação. Daí porque a área psiquiátrica, e muitas vezes o acompanhante, o próprio paciente, ele pergunta ao psiquiatra, mas doutor, é só isso? Não vai ter nenhum exame? Não. Quase que 100% dos diagnósticos psiquiátricos são baseados exclusivamente na história bem colhida, na avaliação psicopatológica, ou seja, ponderar o que o paciente apresenta na história e ali, para ver se isso se ajusta àquilo que o mais que se aproxima da norma técnica da ABNT em psiquiatria, que são os padrões de diagnóstico, que são a CID, a Classificação Internacional de Doença no mundo todo, nos Estados Unidos o DSM, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais. Isso é o que mais se aproxima da BNT, mas absolutamente não tem nada a ver com engenharia nem com norma técnica. São convenções, é convencionado o que pode ser considerado patologia ou não.
Por isso que existe uma zona cinzenta sempre nos diagnósticos, em que não está claro se a pessoa está dentro ou está fora daqueles padrões convencionados. Então, nessa história de Cebolinha, eu volto a pedir, quem tiver acesso a uma historinha dessa, tem a coleção, por favor, eu gostaria muito de ter uma cópia dessa história. Porque ela, para mim, é a melhor história que já foi produzida para traduzir isso. Que é, o que é que as pessoas chamam de loucura? Tem um livro muito antigo de um psiquiatra. Ele era, não me recordo agora se ele era húngaro ou polonês. E ele era de São Paulo e já faleceu ele. Ele veio da Segunda Guerra para cá. E ele escreveu um livro muito interessante em que o título só é fantástico. Ele diz assim, As Esquizofrenias ou a Literatura dos Casos Assim Chamados. Ou seja, o diagnóstico em medicina, ele é baseado em normas muito precisas. Para um cardiólogo, qualquer cardiologista lendo um eletrocardiograma no mundo todo, ele reconhece uma arritmia. Não há dúvida técnica, porque isso é padronizado, existem normas para esse tipo de exame. Uma glicemia, em qualquer lugar do mundo, desde que o método seja o mesmo, a interpretação é a mesma. Em psiquiatria não é assim. Em psiquiatria depende muito de ponderação, ou seja, ponderar e pesar, dar peso significativo à história e à apresentação. Repare se isso que eu vou lhe dizer faz algum sentido. Eu dizer, puxa Tom, eu tô muito dividido, eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Olha o tom que eu uso e pondere no papel de um psiquiatra. Outra pessoa diz, você dirigiu essa pergunta para quem? Porque eu sou uma pessoa dividida. Eu sou duas pessoas aqui nesse corpo. O lado direito meu é Antônio Carlos e o lado direito é Tom. São duas pessoas. Repare, o texto é razoavelmente o mesmo. Significa uma divisão. Mas no primeiro, a tonalidade com que a pessoa usa é uma tonalidade muito mais aproximada de uma metáfora do que de uma realidade. É como se o paciente dissesse assim, doutor, eu me sinto como se estivesse dividido. Eu me sinto como se fosse duas pessoas, cada uma desejando algo. O paciente sabe, e ele expressa na linguagem, que ele está sendo polarizado por forças antagônicas. Na segunda, é uma afirmação. Eu estou dividido. Esse corpo é ocupado por duas pessoas. Isso faz uma diferença capital. Não é no texto que faz, é na forma com que a pessoa apresenta isso. O primeiro, a pessoa está falando de uma angústia pessoal, de um dilaceramento pessoal. A segunda é claramente uma vivência delirante. A personalidade dele está dividida. Esse splitting de personalidade, a pessoa sentir-se, por exemplo, isso é um mero exemplo. A pessoa são duas pessoas, não é como se fossem, são. Por isso o termo técnico é esquizo, que em grego é cindido, e frenos, que é mente. Essa cisão da personalidade, que inclusive vocês observem que a própria palavra esquizofrenia é feita, o Brasil é um país esquizofrênico, a internet está esquizofrênica, esse é um time esquizofrênico. Isso são metáforas, ou seja, está se fazendo uma comparação subtendida. Cada uma dessas observações está subtendida, é como se fosse. No caso expresso daquilo que nós convencionamos chamar de ideia delirante, é uma afirmação, a qual a pessoa empresta toda a veracidade de qualquer afirmação. Então, por isso que psiquiatria se torna muitas vezes difícil. Espero que haja sido útil para vocês essa digressão minha. Tchau.